Olá, caros alunos, é um prazer estar aqui com vocês para essa aula que vou contar um case de sucesso, o case Care Sentinela, rede virtual multiprofissional de apoio à saúde. Meu nome é Ana Silvia Sartori Barra Vieira Seabra Ferreira, eu sou livre docente em tecnologias digitais aplicáveis à educação em saúde e sou coordenadora desse projeto Care Sentinela. Bom, não poderia iniciar essa aula sem comentar o quanto a telesaúde se consolidou, né, durante a pandemia da Covid-19. Tínhamos ações, grandes ações, antes da pandemia em telemedicina e telesaúde, porém, de um dia para o outro, né, tivemos que ficar no virtual, tivemos que acostumar com essa parte virtual e muitas consultas e acompanhamento de pacientes tiveram que se consolidar nessa parte virtual. Então, durante a pandemia, tivemos a resolução do Conselho Federal de Medicina, da telemedicina, número 2314/2022, então até 2022 não tínhamos, né, uma resolução aprovando teleconsulta, essa interação virtual entre o médico e o paciente. Tínhamos muitas ações, mas não nesse sentido de teleconsulta. Em 2022 também saiu a Lei 14.510 da telesaúde, tá? Então, já digo para vocês que é importante que vocês possam consultar essas duas legislações, a resolução, né, do Conselho Federal de Medicina e a Lei da telesaúde, porque elas são muito importantes, são marcos na telemedicina e na telesaúde. E ela veio, né, essa área veio mostrando a sua força nas mais diferentes áreas de atuação. E na Unesp não foi diferente. Desde o início da pandemia, nós tivemos um apoio do atual reitor, da atual gestão, para ações de telesaúde. E não teria, né, tido um sucesso tão grande se não tivéssemos tido adesão por toda a comunidade unespiana nesses projetos de telesaúde. Então tivemos o fortalecimento para novas ações nas mais diferentes áreas de atuação. Tá? Então eu vou apresentar algumas dessas áreas aí que nós fizemos, né, esse acompanhamento ao longo dos 2 anos de pandemia e mostrar que diferentes ações nós fizemos e esse case de sucesso Care Sentinela. Uma grande vantagem tanto da telemedicina quanto da telesaúde é a expansão, tá? A possibilidade de você quebrar barreiras geográficas. E a Unesp, ela está espalhada, né, nessas 24 cidades do estado de São Paulo. Então nós temos aqui, por exemplo, o município de Rosana, e olha a distância do município de Rosana para o município de Guaratinguetá. Tá? É muito distante. E a telesaúde ajuda nessa quebra, né, de barreira geográfica, e nós tivemos, né, essa consolidação na Unesp, tá, da plataforma eCare, justamente por conta dessa quebra de barreira e uma parceria com a Coordenadoria de Saúde da Unesp, que vou dizer mais à frente como é que isso aconteceu. Bom, isso não é recente, tá? Nós iniciamos tentando transpor o gap da pesquisa básica à pesquisa aplicada, tentando transpor essa barreira de um projeto de pesquisa para aplicação, tá? O Vale da Morte, que vocês já tiveram uma aula explicando o Vale da Morte, então nós tentamos também fazer essa transposição. O que aconteceu? Em 2005 nós já tínhamos a publicação de um trabalho científico, o Telehome Care, que é apoio ao diagnóstico na web, que nós criamos com a equipe do CEVAP, que é o Centro de Estudos e Venenos de Animais Peçonhentos. Nós criamos um sistema para apoio a acidentes com animais peçonhentos. Então, por exemplo, um paciente se acidentava, ele podia tirar as dúvidas, um profissional da saúde podia tirar as dúvidas com outro profissional da saúde, e esse projeto nasceu, então, em meados de 2003, 2004, em 2005 ele já estava pronto para ser aplicado, tá? Esse Telehome Care aqui, apoio diagnóstico na web. Porém, foi muito difícil, porque imagina, hoje já é difícil você ter ações de telemedicina, precisou de uma pandemia para que a gente conseguisse, né, essas ações em telemedicina e telesaúde, então essa ideia aqui praticamente, né, ela não foi para frente, ela morreu. E no início da pandemia nós reativamos essa ideia
porém para o combate à Covid-19. Então nós criamos em 2020 esse projeto ICare Covid-19, Rede Virtual Multidisciplinar de Apoio à Saúde. Criamos até uma campanha, tá, para conseguirmos verbas para manter esse projeto. E em 2020, no final de 2020, quando estávamos com o projeto pronto para ser aplicado, o que aconteceu? Os profissionais da saúde estavam extremamente cansados, com burnout, nós não tivemos adesão da equipe médica para fazer essa aplicação aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Novamente, ficamos lá assim, nossa, será que dessa vez a gente não vai conseguir de novo, né, transpor esse gap aqui, transpor esse abismo, né, e conseguir aplicar a aplicação dessa pesquisa? E aí em 2021, com a mudança da reitoria aqui da Unesp, nós apresentamos esse projeto ao atual reitor, o professor Pascoal Barretti, e ao pró-reitor de extensão, o professor Raul Guimarães, e eles aceitaram a ideia de pronto. E me colocaram em contato com a doutora Ludmila, que é da Coordenadoria de Saúde da Unesp. A doutora Ludmila também era presidente do Comitê Covid, né, nessa época. E nós criamos esse projeto, adaptamos para a realidade da Unesp. Então tínhamos aqui no ICare Covid-19 uma realidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. E aqui nós adaptamos para a realidade da Unesp, para apoio a todos os unespianos com relação à Covid-19. E esse primeiro ano foi um sucesso, vou apresentar logo mais para vocês. E no segundo ano nós incorporamos esse Plus. O segundo ano do projeto seria o ICare Plus, também rede virtual multiprofissional de apoio à saúde. Vou contar essa história aqui para vocês. No primeiro ano de projeto, então, como eu disse, com apoio institucional, apoio do pró-reitor de extensão, fizemos um projeto de extensão, o ICare Sentinela, e nós começamos, né, com o desenvolvimento de um ambiente virtual. Esse ambiente virtual, um website, continha materiais educativos sobre Covid-19, trabalhos científicos, foto de toda a equipe, né, executora, e a área para teleatendimento com 2 portas de entrada. Vocês vão ver quanto isso daqui vai crescer ao longo do projeto. Então, uma porta para pessoas, atendimento, né, de pessoas com suspeita, sintomas de Covid-19 ou que tinham tido contato com alguém positivo, e também apoio ao gestor, por exemplo, um gestor de área que acontecia de ter algum caso positivo, o que ele fazia, se ele fechava, colocava todo mundo em teletrabalho, fazia testagem em massa. Então a gente dava esse apoio aqui ao gestor. Tá? Então essa era a pagininha do site com essas 2 entradas, Covid-19 e apoio ao gestor, e a área administrativa. Nesse primeiro ano, então, fizemos teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta a toda a comunidade unespiana, por livre demanda. Então, assim, qualquer pessoa com sintoma entrava no sistema de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, e era atendido por plantonistas de enfermagem, medicina, psicologia e farmácia. Todas as consultas eram gravadas, exceto de psicologia, por conta da lei, né, da psicologia, da resolução da psicologia. E os atendimentos só eram iniciados após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, por se tratar de um projeto de pesquisa. E aí, no segundo ano, foi tão sucesso, né, o acompanhamento de Covid, que nós, no segundo ano, incorporamos algumas áreas para o ICare Plus. E aí, no segundo ano de Covid, de pandemia, nós tivemos, né, um problema que seria o pós-Covid, e esse segundo ano era para acompanhamento de toda a comunidade unespiana para sintomas pós-Covid. E incorporamos ao nosso website inicial material de pós-Covid, trabalhos científicos, incorporamos novos membros na equipe, que vou apresentar mais à frente quem, né, foi incorporado a essa equipe, e a área aqui de porta do pós-Covid. Então aqui nós temos, né, o exemplo do nosso website aqui com as 3 portas, Covid, gestor e pós-Covid. E nessa área administrativa, todos os plantonistas ficam, né, logados durante o plantão. E o que acontecia no pós-Covid? O atendimento era por agendamento, então diferente do ano 1. O ano 1 continuou também, então tínhamos a porta de Covid e a porta de pós-Covid. Covid por livre demanda, pós-Covid por agendamento, de segunda a sexta, das 8 às 18, e incorporamos atendimento de educação física, fisioterapia, nutrição, fono e ampliamos a psicologia.
Todo atendimento iniciava, tanto de Covid como pós-Covid, com uma consulta de enfermagem e os agendamentos, né, aconteciam para educação física, fisioterapia, nutrição, fono, psicologia e terapia ocupacional, que está faltando aqui também. Todas as consultas eram gravadas, exceto a de psicologia. E da mesma forma, os atendimentos só iniciavam após a assinatura do TCLE. Então, nós temos aqui o fluxo, né, dos dois projetos, do ano 1 e do ano 2. Aqui, ano 1/2, porque aqui continua no ano 2, e aqui o agendamento pós-Covid. Então, o Nespiano, com qualquer sintoma gripal, entrava no sistema, respondia, né, um questionário para teletriagem, isso ficava salvo no nosso banco de dados, entrava numa sala de espera virtual e era levado para a sala de atendimento pelos nossos profissionais de TI, com atendimento multiprofissional, tanto da enfermagem, psicologia, medicina e farmácia, como eu já disse anteriormente. Da mesma forma, para telemonitoramento e apoio ao gestor. O gestor não respondia a esse questionário para triagem virtual, justamente porque ele não tinha sintoma, né? Era apenas para tirar alguma dúvida diária. Já no pós-Covid, o Nespiano entrava no mesmo ambiente, www.icaresentinela.com.br, e passava pela teletriagem né, logicamente direcionada para sintomas de pós-Covid, era recebido, né, pelo profissional da tecnologia, levado para a sala de consulta, havia um fechamento desses sintomas todos dessa teletriagem com uma consulta de enfermagem, com o profissional da enfermagem, e era levado para todo o agendamento de educação física, fisioterapia, fono, nutri, psicologia e TO, tá? Então, esses foram os 2 primeiros anos de atendimento. De maio de 2021 a julho de 2023, então aí 2 anos e 2 meses de projeto, esse número aqui já está bem maior, já posso dizer para vocês, pois eu dou os números atualizados. Nós tivemos em maio de 2021 um piloto, né, em 2 unidades da Unesp, sendo o Presidente Prudente e Dracena, 2 unidades bem distintas, uma com uma STS mais Seção Técnica de Saúde, tá? Quando eu digo STS, é Seção Técnica de Saúde mais consolidada, como a de Presidente Prudente, e uma mais em consolidação, que é a de Dracena. E ampliamos em junho de 2021 para Covid-19 e gestor em todas as unidades, então esse foi o primeiro ano. E em junho de 2022 ampliamos, incorporamos o pós-Covid para todas as unidades da Unesp. Então tivemos aqui, por livre demanda, 5.473 teleconsultas, tá? Até julho de 2023. Em novembro nós já batemos aí 7.000 teleconsultas, sendo 5.162 de Covid-19, 205 de apoio ao gestor e 106 pós-Covid. Dessas 106 pós-Covid, 106 consultas de enfermagem que levavam para agendamento pós-Covid. Elas se transformaram em 825 agendamentos, sendo 181 de psicologia, 56 de educação física, 80 de fonoaudiologia, 86 de fisioterapia, 66 de nutri e 356 de TO. Tá? Então, nós temos aqui o gráfico de atendimento pós-Covid por área. Então, ao todo, foram 6.298 teleatendimentos, que eu já disse que já batemos 7.000 aqui, né? Somando esses atendimentos por livre demanda e os agendamentos, e tivemos um mês de maior fluxo, tá? Novembro de 2022, com 584, né, casos, 584 teleconsultas, e batendo o maior dia de atendimento aqui, 81 teleconsultas no dia 18 de novembro de 2022. E enquanto, né, ia acontecendo, as teleconsultas iam acontecendo, a equipe gestora, a coordenação da equipe ficava em tempo real avaliando o mapa de acessos ao nosso site, e dava para perceber que quanto mais ia aumentando essa bolinha em torno da cidade, mais acessos a gente tinha ao site, e era uma possível alerta, né, de evento sentinela, como por exemplo o aumento de casos ali nessa área. A gente já entrava em contato com o Comitê Covid local, com, né, a coordenadoria da saúde e com a Seção Técnica de Saúde para conter esses casos aqui isolados de Covid. Então, como visibilidade do nosso projeto, foi muito assustador para a gente, no bom sentido, assim, ficamos vislumbrados com isso, porque tivemos uma média
de usuários ativos por semana de 24.603 usuários, sendo um total de visualização de 114.967 e a média de usuários por dia, 445 neste período. Tá? Então, nós temos aqui acesso de diferentes estados. A Unesp está no estado de São Paulo, mas temos acesso de outros estados também e de fora do país. Então, aqui nós temos acesso de 61 países ao nosso site. Veja aqui o mapa, né? O mundo todo, com essas bolinhas todas, foi quem acessou de fora do país, no nosso site. E aqui vemos que temos muito mais acessos de cidades onde não temos Unesp no estado de São Paulo e fora dele também. Então a gente ganhou uma visibilidade internacional e nacional muito grande. Esse slide é muito interessante porque a gente vê destaques de eventos Sentinela. Por exemplo, no primeiro semestre de 2022, aqui nós tivemos o dia, né? O mês onde tivemos um aumento da variante Ômicron, onde ela entrou no país, então nós tivemos aqui um aumento de casos. Que nós tivemos o retorno presencial dos alunos, que recepção dos estudantes, jogos estudantis, Páscoa e o Carnaval, que esse ano foi fora de época, né? E aqui Dia das Mães. Então a gente consegue acompanhar por pelo nosso website, pelo acesso ao site, os aumentos, né, de casos de Covid e as cidades. Aqui em cima temos as cidades onde cada um desses casos, né, onde esses acessos foram feitos. E aí, no segundo semestre de 2022, tivemos aqui o Interunesp, que é justamente aquele dia, 17 de novembro, lá onde tivemos 81 teleconsultas. Aqui a gente vê, quando os alunos fizeram festa, uma nova variante em circulação e um aumento bem, né, abrupto aqui de casos nesse segundo semestre de 2022. Ao final de cada atendimento, a gente passa um questionário de satisfação e a gente vê aqui a grande maioria dos alunos ou usuários, né, eles respondem como estando muito satisfeito, né, satisfeito ou muito satisfeito, quanto à avaliação do ambiente virtual, à avaliação à sala de espera, ao teleatendimento e se indicaria, né, a um familiar. Tá? O grande número de acessos nossos são pelos alunos, realmente, o nosso público maior são os alunos, possivelmente porque eles não têm plano de saúde, eles não têm um plano particular. E aí, isso que a gente teve nessa grande visibilidade, esse grande boom de atendimentos aí nesses 2 primeiros anos de projeto. E temos aqui, né, comentário e sugestão, vou ler apenas um para vocês, que é esse aqui do meio. Não sei se vocês fazem ideia da importância do trabalho do ICARE para as pessoas que precisam de atendimento e um norte. Parabéns por esse trabalho tão maravilhoso. Obrigada, tá? Então nós temos vários, né, recados desse aqui, várias sugestões e comentários muito positivos para toda a nossa equipe. Então, fechando esses 2 anos, né, 2021 e 2022, nós percebemos que a ferramenta foi amplamente testada e consolidada. Lógico que fizemos alterações, né, ao longo desses anos. E ela se mostrou uma ferramenta segura, com sigilo de dados do usuário, com criptografia dos dados, registro em banco de dados seguros e o ambiente todo baseado na Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Coisa muito importante, principalmente com dados da saúde. E dessa forma, nós estamos em vias de virarmos um programa da Unesp, porque fizemos, né, desde o início uma parceria aí com a Coordenadoria de Saúde da Unesp. Inicialmente iniciamos com um projeto de extensão, como eu disse, pela PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E em parceria com a Coordenadoria de Saúde da Unesp, nós já temos 2 novos programas, tá? Iniciados, que é o Fala Professor, que é um local de escuta ao professor que sente algum problema com o estudante em sala de aula, e o ICARE Qualivida, que é para acompanhamento de síndromes metabólicas ou doença crônica, tá? Então aqui acompanhamento de toda a comunidade unespiana com doença crônica. Então, estamos, né, em vias de transformação do projeto de pesquisa, transpondo esse gap do projeto virando o programa da Unesp, e iniciamos com o programa Qualivida. Como que ele é? Então, é uma 4ª porta aqui de acesso, também para teleorientação, telemonitoramento e teleconsulta, e teleinterconsulta, e é por agendamento. Ele funciona como o pós-Covid, de segunda a sexta, das 8 às 18. E os nossos plantonistas pós-Covid atendem, né, a síndrome metabólica. Então, nós temos essa equipe multiprofissional fazendo esse apoio aí a
à comunidade unespiana. E todas as consultas gravadas, exceto de psicologia. Essa é o site, né? Fizemos um site separado, com informações sobre síndrome metabólica, com materiais educativos, área de atendimento, equipe, contato. E todo o atendimento era iniciado a partir das campanhas feitas pela Seção Técnica de Saúde. Então, cada unidade da Unesp faz sua campanha de acompanhamento, né, desse unespiano em doenças crônicas. E nas campanhas, os unespianos respondem esses 3 questionários, que é o de exame físico, qualidade de vida e nível de atividade física e nutrição. Nós já temos no nosso banco de dados mais de 1.500 questionários respondidos nessas campanhas periódicas. E a partir dessas campanhas nós filtramos esses dados, os enfermeiros da Seção Técnica de Saúde filtram esses dados e chamam, né, os unespianos, aí, a nossa comunidade, que tiver alguma alteração. E aí ele passa por esse acompanhamento da nossa equipe multiprofissional pelo eCare, né, pela plataforma do eCare Sentinela. Então nós temos aqui a 4ª BIGNA, a 4ª entrada, síndrome metabólica para a prevenção de doenças crônicas, também no nosso site. Lembre que no primeiro ano a gente só tinha essas 2 entradinhas aqui, Covid e suporte ao gestor. Agora nós já temos 4 portas de entrada. E a 5ª porta de entrada, que é o programa Fala Professor, que é uma rede de suporte em saúde do estudante. Então, o professor que sente algum problema em saúde, seja de ordem, né, saúde mental, seja qualquer problema nutricional que ele sinta com o aluno, ele entra, né, nesse programa e é atendido pelos profissionais, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos da Coordenadoria de Saúde da Unesp. Tá? Então, a equipe é paralela ao do eCare. Essa equipe que faz esse acompanhamento do professor é da própria Coordenadoria de Saúde da Unesp. Tá? Então, como que acontece? Por livre demanda, como, né, a primeira etapa nossa aqui de Covid, que ainda funciona, ainda temos consultas de Covid, só que é de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 17 horas, tá? Atendimento por plantonistas da equipe multiprofissional de psicologia, pedagogia e psicopedagogia e, da mesma forma, as consultas gravadas, exceto de psicologia, tá? Então, nós temos aqui todas as portas do nosso projeto do eCare, tá? Então, aqui, demonstrando a 5ª portinha aqui, Fala Professor, tá? Então, como que é o fluxo de atendimento do Fala Professor? O professor acessa o nosso site, também, né, pelo www.icaresentinela.com.br, é recepcionado por um profissional da tecnologia que aciona o plantonista e leva professor e plantonista para uma sala de atendimento. Só os 2 ficam nessa sala e o plantonista, se sentir necessidade, ele faz um agendamento com a equipe multiprofissional para fazer acompanhamento, né, e das demandas desse professor. E o profissional da tecnologia viabiliza esse agendamento entre o professor e a equipe multiprofissional. Tá? Então, aqui temos, novamente, ilustrando Fala Professor. E temos outros projetos em andamento também. Ampliação do Fala Professor para acompanhamento dos alunos, tá? Os alunos em si, não apenas do professor que sente essa necessidade. Estamos trabalhando com inteligência artificial aqui, para fazer, né, a partir dos bancos de dados nossos da Unesp, um levantamento de marcadores que possam indicar, né, que o aluno esteja com algum problema aí da ordem de saúde mental, qualquer problema, né, de saúde financeira, enfim. Então, essa ampliação do Fala Professor para o Fala Aluno, não temos ainda um nome, brincadeira aqui à parte, né, mas é uma ampliação desse programa aqui. Nós temos a área do paciente, que é um projeto de doutorado do meu aluno, Lucas Frederico Arantes. Então, ele vai fazer até, né, o final desse ano, aí a gente espera já estar fazendo o lançamento da área do paciente, onde ele pode ter acompanhamento de todos os agendamentos, de todos os pedidos de exame, de tudo, desde Covid, pós-Covid, síndrome metabólica, de tudo. Acompanhamento de receita, de nutrição, por exemplo, alguma coisa lá que ele tenha, né, de acompanhamento nutricional. Então, tudo aqui vai estar nessa área para o paciente no nosso aplicativo. E temos um projeto de pesquisa também muito legal, com 2 doutorandos e um mestrando, que é para cuidador informal de idoso.
tá? Então é o e-cuidador. Esse e-cuidador, ele vai fazer um website para capacitação de cuidador informal. O cuidador informal é aquele que é um familiar, que tem que cuidar da mãe, cuidar do irmão, cuidar do filho em casa, e não tem, né, dinheiro, por exemplo, para pagar um acompanhamento especializado, e ele mesmo vira um cuidador. Então nós vamos fazer essa capacitação, iniciando, né, na área de Itapeva, tá, de São Paulo, incluindo 15 municípios. Inicialmente, iniciamos com esses 15 municípios, porém a DRS 16 solicitou a inclusão de 48 municípios nesse projeto, então ele já cresceu também. E nós temos aqui material didático feito pela nossa equipe do iCare, tá? Tanto para nutrição, quanto para profissional de educação física, como para nutricionista, como para essa parte de exercícios, de fisioterapia. Então nós temos aqui ética também, ética nessa área de cuidado, a parte de psicologia, que é muito importante, cuidar da saúde mental do cuidador. Então esse é um projeto que nós temos um mestrado, doutorado e doutorado desses 3 alunos, e temos também aqui um aplicativo que vai ter uma inteligência artificial com um atendente aí virtual, respondendo dúvidas rápidas, e quando esse atendente aqui virtual não der conta dessa demanda, ele manda para o grupo de plantonistas. Então esses são os projetos em andamento aqui, projetos futuros que funcionarão nesse primeiro projeto do iCare Sentinela. Nós já conseguimos 2 registros do sistema, tá? Pela UIN, né? A UIN é a Agência Unesp de Inovação, e ela intermediou esse pedido com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI. Então nós tivemos 2 registros, o do primeiro ano e do segundo ano, estamos submetendo os outros também para registrar essa tecnologia. E eu não podia deixar de falar para vocês que nós viramos case de sucesso da Google. Tá? Então a Google veio para Botucatu porque nós utilizamos o Meet, uma ferramenta gratuita para quem tem, né, o plano da Google, para quem, né, tem essa assinatura, como nós temos via Unesp, e nós utilizamos muito a plataforma do Meet, e quando entrou a pandemia, principalmente para a gravação das videoaulas. E a gente utiliza até hoje, né, para as teleconsultas, e dessa forma nós viramos case de sucesso da Google. Eu vou passar o vídeo agora para vocês. Quando falamos de ambiente universitário, autonomia e colaboração são um elemento-chave. Historicamente, a Unesp foi formada pela agregação de várias unidades separadas. Ela está presente em 24 cidades do estado de São Paulo, e cada uma dessas unidades tem suas tradições, tem sua cultura, e cada uma com suas próprias regras. Tá? Então era meio que um mundo feudal, como a gente brinca. Nós precisávamos ter acesso à informação de forma simples e de forma rápida. Em 2018 foi feito um projeto de migração para o Gmail. Após essa migração, automaticamente foram disponibilizadas todas as ferramentas do Google Workspace for Education, e toda a universidade passou a ter acesso e utilizar de forma cotidiana. Em 2020, com o distanciamento social, só não virou uma crise muito grande por conta das ferramentas do Google Workspace. E a gente migrou rapidamente para o Classroom, e de repente a gente saltou para um número em torno de 120 mil aulas, e isso se reflete em horas de material gravado. Eu acho que para os alunos é muito relevante. Como está gravado, é assim quando ele volta. No início da pandemia, nós desenvolvemos um ambiente virtual de apoio à telemedicina, para podermos fazer teleconsulta, teleinterconsulta, telemonitoramento. Nós fazemos todo o gerenciamento das áreas da Unesp onde estão tendo casos de Covid-19. Para a gente foi perfeito poder utilizar essa solução que a gente já tinha, então a gente não teve que fazer uma capacitação para a utilização de, por exemplo, o Google Meet. As pessoas têm nos dado respostas muito favoráveis, então eu acho que mudou essa percepção de telemedicina e telesaúde. Como uma das mais qualificadas universidades do estado de São Paulo, investir em ferramentas que facilitam a integração e colaboração entre docentes, funcionários técnicos administrativos e alunos é absolutamente essencial. Bom, finalizando, essa é a nossa equipe, tá? Gigantesca,
do ICARE, dos nossos atendentes do ICARE. Nós temos aqui enfermagem, educação física, nutrição, fisioterapia, a TO, a psico, a farmácia, fono, os TIs, a geografia, medicina, a coordenadoria de saúde da Unesp, a STS e a coordenação geral do projeto. Então, assim, o que eu falo para vocês é que a Unesp está cuidando dos seus e a gente espera, né, conseguir com que esse projeto realmente se firme como um programa. E eu tenho muito que agradecer a todos esses profissionais aqui que todos os dias estão ali tratando com muito carinho todos os unespianos. Alunos da Unesp, caso vocês não conheçam esse programa, vocês podem acessá-lo gratuitamente no www.icaresentinela.com.br, tanto para Covid como pós-Covid e da Qualivida. Fiquem atentos às campanhas, tá? De síndrome metabólica que a gente recebe por e-mail da Seção Técnica de Saúde. Fiquem atentos que é a partir dele que a gente começa esse acompanhamento a longo prazo, tá bom? Então só tenho a agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado desse case de sucesso aqui que eu apresento com muito carinho para vocês, que realmente é uma gratidão gigantesca ter conseguido trazer esse projeto, tirar do papel e implementar, né, de alguma forma para a sociedade e trazer benefícios para ela. Muito obrigada.